Gente, olha, às vezes a gente fala de bullying como uma coisa de criança, de adolescente. Nem sempre a gente dá a importância que o tema merece, não é verdade? Mas você sabia que o bullying pode trazer grande sofrimento aos estudantes? Pensando nisso, uma professora, que também é mediadora, resolveu desenvolver um projeto de mediação escolar para fomentar a cultura de paz na escola. E eu quero saber mais sobre esse projeto. Entre aqui, professora Elisângela, que a gente quer saber sobre esse projeto lindo. Seja bem-vinda. Um prazer recebê-la aqui no Viva Educação. O prazer é todo meu. Professora, tem muito isso dos pais acharem que bullying faz parte da escola? No meu tempo não tinha esse mimimi, né? Assim que a nossa geração fala. É exatamente isso. E às vezes até brinco. Depois eu fui muito bullyingada na minha infância. E realmente tinha muito bullying na infância. O problema é que a gente não conseguia identificar a natureza daquela brincadeira, né? Que Sim. não era exatamente uma brincadeira. Que aquilo ali, na verdade, era um desrespeito, aquilo dali era uma agressão que era aceita por todo mundo, fazia parte. Concorda comigo? Concordo, é tanto que eu era bem magrinha, tá? Olhando ali para as meninas, eu era naquele corpinho. Eu acho que deve pesar aí entre 49 e 50 quilos, pois eu estava nessa faixa. Então, o que o pessoal dizia? Que eu era igual a Olivia Palito. Ah, eu recebi demais. Então, meus apelidos... pela magreza, né? Então... eu tinha o apelido de Olivia Palito, de espaguete, porque era comprida, né? 4 olhos, então. 4 olhos também. Aí, quando eu fiquei adolescente, que eu fiquei valente, aí eu era Juma Marruá, porque eu virava onça e descia a porrada na galera. Não travava a língua, né? Não, virava onça. Professora, e aí como foi que surgiu a ideia de trazer a mediação como uma alternativa, como uma forma de combater essa prática na escola? Bem, eu sou mediadora, né, como profissão. Sim. Trabalho dentro de uma câmara de mediação que fica no CRES Piauí, que é o Conselho Regional de Corretores de Imóveis. Sim. E também sou mediadora judicial pelo Tribunal de Justiça. Maravilha. Mas até chegar a tudo isso, eu precisei ter que estudar, né, ter todo um preparo. E começou essa questão da mediação escolar na minha pós-graduação. Sim. Que foi justamente mediação de conflitos, né? E por essa razão fui começar a aplicar dentro da faculdade, a qual era coordenadora, e daí eu fui desenvolvendo, né? Fui desenvolvendo de forma, claro, voluntária, né? Porque dentro do nosso estado, dentro do Brasil, você não tem ainda esse reconhecimento da mediação de conflitos. Está muito devagar ainda, alguns já conhecem, né? Mas nem todos, nem toda a população conhece. A gente realmente precisa divulgar isso. Então, eu pego as técnicas que foram aprendidas e aplico dentro da escola, com as crianças, com adolescentes. E isso a gente vem desenvolvendo agora dentro de uma escola que fica no Disseu, né, região de Disseu. E lá a gente já está fazendo um curso com 11 alunas de mediação escolar. Qual é a escola? É Porfírio Cordão. A Escola Porfírio Cordão, uma escola muito bacana, que tem sempre projetos muito eficazes dentro daquela escola. São bem inovadores, né? São. Os diretores são ótimos, né? São jovens, então eles têm uma cabeça muito boa para inovar. Que bom. E aí, quando você começou a desenvolver esse curso, né? Fazer esse curso dentro da escola, o que você percebe estando inserida dentro da comunidade escolar, dentro da comunidade dos alunos? O que você percebe e como é que você sente que vai ser o desenvolvimento desse novo conhecimento dentro da escola? Nós iniciamos o ano passado somente com a escuta, que a gente coloca a escuta ativa. Então, todas as vezes que eu ia, eu escutava aqueles alunos que tinham um pouco mais de dificuldade, ou seja, aqueles que gostavam do conflito, né? Sim. Então, a gente ia escutar esses alunos. E quando nós escutamos esses alunos, a gente para poder ensinar eles a melhor forma para que eles se escutam, né? Porque eles não conseguem fazer isso. Então, a gente precisa primeiro ouvir a si, para que a gente possa também ouvir a outra pessoa. Então, foi a partir daí, a partir desse momento que foi um ano de escuta dentro da escola, e aí eu
fiz a proposta, né? Se os diretores aprovassem, eu trazer o curso esse ano, aplicando com os alunos. E eles escolheram 11 alunos para que a gente pudesse fazer esse projeto. Professora, quando você fala que primeiro a gente precisa se ouvir para, então, a partir daí, né? Desenvolve com outra pessoa. Certo. Quando você ensina uma pessoa a ouvir, o que é que normalmente ela percebe? Olha, uma brincadeira que a gente geralmente faz, se coloca diante de um espelho, né? E eu fiz isso com vários alunos, né, numa palestra, eles não conseguiam se olhar. Eles começavam a olhar para mim, não é para olhar para mim, é para olhar para você. Quem você está vendo? Aí eles começavam a sorrir, porque eles não conseguem, a gente só consegue enxergar o outro. Quando é para nos enxergar, é mais difícil. Então, até a gente conseguir se olhar de verdade diante de um espelho e dizer, olha só, você não, né? Porque você já é empoderada, né? A alegria dela aqui contagia. Mas existem pessoas que não são assim, né? Que não amanhece o dia e se olha no espelho, olha, eu me amo, olha como eu sou bonita, olha como isso, né, se retratar dessa forma. Tem pessoas que nem se olham no espelho. Mesmo na hora de pentear um cabelo, não vai se olhar no espelho. E é essa dificuldade, por essa razão que hoje a gente vive muitos conflitos, porque os conflitos começam na gente. Então, se a gente não resolver esses conflitos dentro da gente, fica difícil a gente resolver lá fora, com outra pessoa. Inclusive, uma época eu fiz uma terapia integrativa baseada na técnica do espelho, né, em que você se olha e você começa a ver os sofrimentos pelos quais você passou, sim, as construções pelas quais você passou também, para até chegar onde você está hoje. Isso é muito interessante. A gente descobre muitas coisas que a gente no automático não vê. Descobre, é verdade. Aí deixa eu lhe perguntar, o curso está lá instalado com 11 alunos. Depois de concluir desse curso, como é que vai ser a atuação desses alunos dentro da escola? É onde começa a prática delas, né? Elas vão ser observadas pela direção da escola. Os dias que eu não estiver e tiver algum conflito, que não seja aqueles conflitos muito violentos, sim, elas vão chamar uma dessas meninas para que elas possam fazer, né, ali a mediação, elas possam ouvir esses alunos. Por que escolher os alunos? Porque eles estão mais próximos uns dos outros, né? Às vezes eles têm um respeito maior. E, por exemplo, dentro de uma escola, se a gente colocar um professor para fazer, eles já estão cansados, né, de ver o professor. Então, é melhor o aluno e esse aluno chegar mais próximo do outro aluno. É claro que a gente também vai fazer um treinamento com os professores, porque a mediação escolar, ela é para a comunidade escolar. E essa comunidade escolar não é apenas o aluno, né? Nós vamos entrar na escola, quem a gente vê primeiro? Né? É o vigia, é o segurança, né? Aí quando a gente adentra a escola, o que é que nós vamos ver? Aquele pessoal que está fazendo a limpeza, né? Sim. É as tia da merenda. Então, essas pessoas também passam por um treinamento, né? Porque eles também muitas vezes são agredidos, né? São agredidos verbalmente por pais. Muitas vezes eles não têm nada a ver com a situação que está acontecendo, mas pelo fato de estarem ali, eles também passam por esses atos de violência, né? E aí a gente segue com os professores, segue com a gestão da escola, segue com aquele corpo que é a secretaria, aquelas pessoas que estão ali também envolvidas e os professores. Excelente. Eu sei que é um questionamento até meio tolo, né? Quando você chega para uma pessoa que vai dar um curso e você quer que ela dê umas dicas. Mas eu não posso deixar você passar aqui sem eu pedir para que você dê algumas dicas que podem ajudar nos conflitos escolares, na resolução de problema de bullying, né, por parte de professores e de alunos. O que você diria para o nosso telespectador? A primeira coisa, a gente precisa aprender a escutar o outro, né? É a primeira coisa. Depois, a gente tem que ter aquele momento de empatia, né? E isso é falado bastante, né, por muitas pessoas, mas é difícil a gente praticar
essa empatia com outra pessoa. Mas tem um detalhe, a gente não vai ali solucionar aqueles conflitos que são maiores, tá? Que teve agressão física. Sim. Porque quando tem agressão física, já não cabe a nós. A gente já tem que direcionar para os graus maiores, Sim. né? Então, a gente só soluciona ou tenta solucionar aqueles que são os conflitos, o quê? Briguinhas, né? Discussões. Apelidos. Então, apelidos, como vem a questão de bullying. E a gente tenta trazer para esses alunos, né? E para a comunidade em si, a questão da prevenção, a prevenção da violência. Porque o bullying é violento, é uma violência, mas nós temos outras violências dentro da escola, que muitas vezes fica escondido, né? Não é apenas o bullying. Então, nós temos o quê? Nós precisamos prevenir. Se a gente não previne, a gente não vai ter um resultado. De que forma a gente previne? A gente previne primeiramente com palestras, né? A gente tem que desenvolver essas palestras dentro da escola, chamar esses alunos para dialogar, porque eles precisam aprender a dialogar e é difícil, principalmente quando a gente trata de adolescentes, que os adolescentes são impulsivos, mas eles podem fazer isso. Eles gostam de chamar atenção, mas eles também gostam de aprender. Então, a gente precisa trazer eles para a gente, para que a gente possa desenvolver esses momentos, né? Através da escuta, através da empatia, através de perguntas. A gente faz as perguntas para que eles encontrem as respostas. A gente não dá resposta para eles, né? Então, são reflexões. A gente faz esse momento de reflexão. E quando é necessário, nós chamamos a equipe dos psicólogos, porque a gente não pode ocupar a função do psicólogo, né? Porque o psicólogo ele tem toda uma tratativa que vai desenvolver algo muito maior que o que a gente faz. Nós estamos ali aplicando técnicas e o psicólogo ele vai lá dentro, né, da pessoa, né? É bem diferenciado. Então a gente trabalha juntos, né? E a mediação é isso, né? Nós precisamos desenvolver esse diálogo para depois aplicar essas técnicas. Olha, nós precisamos desenvolver esse diálogo não apenas na escola, Não. né? Nas famílias, nos ambientes de trabalho, nos espaços públicos, no trânsito. Vivi, o mais interessante é que com o curso as meninas têm que aplicar em casa, né? E aí, os primeiros dias do curso, eu perguntei, e aí, vocês tiveram alguma mudança? Elas, olha, minha mãe disse que eu estou muito diferente. Aí eu disse, olha que coisa incrível, né? Porque a gente observar isso, sim, e aí, como é que está? Não, tem coisa que é difícil, viu? É difícil, professora, para a gente fazer. Eu disse, mas tem que tentar novamente, né? A gente não pode desistir. E assim elas estão começando a entender esse universo da mediação, né? Ainda é tudo novo para elas, a gente está acompanhando de perto, né? A gente conversa com a direção da escola, a gente coloca até professores para servir de exemplo para elas. Então, é assim que a gente vem trabalhando. Excelente. Adorei esse projeto. Na verdade, eu torço para que um projeto como esse alcance o maior número possível de escolas, de estudantes, que alcance mais comunidades também, Sim. porque eu tenho certeza que esse é um caminho para facilitar muito as relações entre as pessoas. Com certeza. Obrigada, professora. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço pela oportunidade para a gente poder falar mais. Sem dúvida. A casa é sua. Quando quiser voltar,